Olá, seja muito bem-vindo, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Estamos numa fase bem importante do caso Indil, numa fase em que o silêncio parece imperar, muita gente não consegue falar nada sobre o caso, a especulação é maior do que tudo, eu tenho falado pouco, inclusive nos grupos, e paira no ar muita dúvida, mais dúvida do que certezas. Você está por dentro do caso Indil? Você está sabendo o que está acontecendo? Não? Então vem comigo! Então, esse vídeo é um vídeo rápido para dar alguns esclarecimentos, para mostrar para vocês o quanto eu tenho me inteirado sim do assunto, tenho buscado informações e não tenho trazido nada, porque nada de novo tem acontecido. Aliás, muita coisa de novo tem acontecido sim. O problema é que nós aqui não ficamos sabendo. A maioria das pessoas que detêm a informação prefere não divulgar, até para não atrapalhar as negociações. Isso é muito comum em questões tão entravadas, situações em que a busca pelo poder, o conflito de interesses é muito grande. E eu gostaria muito que você compreendesse isso. Tá? Então nesse vídeo eu quero esclarecer algumas coisas que eu tenho tomado conhecimento, esclarecer, por exemplo, a questão da associação, que acho que é muito importante para que a gente entenda a minha posição e a posição de muitos diante da associação, e outras questões que têm acontecido aí por trás dos bastidores, tá bom? Espero que você acredite em mim, espero que o que eu disser se concretize de alguma forma, porque eu também dependo de fontes, eu dependo de outras pessoas, afinal de contas vocês sabem que eu não estou tão próximo assim, sob o ponto de vista geográfico, também não estou tão próximo em função de não conhecer a fundo as pessoas que estão diretamente envolvidas, mas tenho buscado, na medida do possível, informações que são esclarecedoras, informações que sejam úteis para vocês, tá bom? Então vamos lá. Para começo de conversa, Marcílio, qual é a sua posição em relação à associação? Quero deixar muito claro aqui algumas coisas para que você, até por uma questão de tempo também, para que a gente ganhe mais tempo, evite ficar enviando questões para mim no particular, não que eu não queira te atender, mas é porque infelizmente o número de mensagens tem crescido muito. Eu não sei se você tem percebido, eu tenho demorado inclusive muito a responder. Não é do meu interesse, eu não tenho essa vontade de deixar você esperando uma resposta. É porque eu não dou conta mesmo, é muita coisa, muita gente. A minha posição é a seguinte, eu inclusive faço parte da mesa diretora, eu estou lá, embora tenha participado pouco de algumas reuniões, de alguma forma, desde o início, eu faço parte da associação. O fato de eu fazer parte quer dizer o quê para você que me segue, para você que me conhece, para o cliente da Indil de uma maneira geral? Quer dizer que, de alguma maneira, eu apostei nesse projeto, eu acreditei nesse projeto como uma fonte, como uma ferramenta que pudesse te ajudar a encontrar a devida solução. Esta é a minha posição inicial. Qual é a minha posição hoje? Continua a mesma. Acredito no pessoal que está ali, acredito naquela direção, mas Marcílio, Dr. Jean tem intenções escusas, tem intenções que a gente não conhece. Queridos, é o trabalho dele. A gente às vezes tem uma visão muito gananciosa da coisa. Se eu ganhar, fulano pode ganhar. Agora, e se eu não ganhar, fulano pode ganhar? Que história? Não é assim que a gente deveria raciocinar. Tá? Então, por exemplo, muita gente fala dos R$100 que estão sendo cobrados. Primeiro, esses R$100 foram votados em assembleia. Foi inclusive uma sugestão de um membro da associação, um membro que estava na plateia e que sugeriu esse valor, foi votado e foi aceito. R$100. Agora, isso implica em quê? O custo de R$100 implica na posição que você está tomando, deixando com que alguém represente você. Alguém, inclusive, competente, como eu já disse aqui. Na minha opinião, alguém muito competente, como o Dr. Jean, e aí a Carolina, que é a diretora, outras pessoas que estão envolvidas no projeto. Mas Marcílio, eles vão ganhar muito. Queridos, não é assim que a gente precisa pensar. Não é assim que a gente deveria pensar. Em contrapartida, eu queria dar um alerta para muita gente que me procura perguntando se entra ou se não entra. Primeiro, eu estou falando que a associação é um grupo específico que foi criado para te defender, para te representar. E depois eu quero dar um alerta. Esse alerta é o seguinte: se R$100 para você é muito, se isso de alguma maneira significa para você, significa no seu orçamento alguma coisa, não entre. Sabe por quê? Entenda bem o que eu vou dizer aqui agora. Eu ainda acredito na organização, ainda acredito numa postura
amigável de acerto, mesmo que envolva aí a justiça, envolva algum acerto judicial, porque eu acredito também na intenção dos sócios de não resolverem isso de forma aleatória ou de qualquer forma, sem que a justiça autorize. Sendo assim, mesmo aqueles que não estejam associados, mesmo aqueles que não estão ingressando na associação, serão contemplados da mesma forma. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Então, tanto faz entrar ou não? Não é bem por aí. A gente sabe que o que eu estou dizendo é uma possibilidade, é uma das hipóteses, é uma conjectura que eu estou fazendo, pensando que esses sócios são idôneos, pensando que existirá uma solução amigável. Mas eu estou coberto de razão? Existe só essa possibilidade? Claro que não. Existem outras possibilidades. E num cenário pessimista, negativo, pode ser que isso não aconteça. E aí a ação efetiva da associação pode ser muito mais interessante para quem está associado, para quem faz parte desse grupo. Em outras palavras, trabalhe dentro das suas condições, trabalhe dentro das suas perspectivas. Não fique preso à associação porque fulano, ciclano me disse, que o meu gestor me disse, meu gestor disse que se não entrar eu vou perder. Não existe isso, gente. Você é cliente da Endil, não é cliente da associação. Você pode fazer parte da associação para que você tenha direitos de ser representado numa situação mais delicada, numa situação um pouco mais hostil, eu diria. Mas por trás dos bastidores eu tenho recebido informações de que as negociações elas estão acontecendo. Reuniões o tempo todo estão acontecendo entre advogados dos sócios, entre advogados da associação, entre pessoas que estão envolvidas no caso, para que a solução aconteça. Outra coisa, eu recebi informações de que a associação pode ser sim uma ferramenta que possibilite, que viabilize o acerto de contas, né? O acordo final. Mas ela não é a única forma. Existem outras formas, inclusive está surgindo aí áudios, vídeos, pessoas escrevendo, falando de uma possível compra de um banco da Endil, né, um banco que irá comprar a Endil para que essa coisa se concretize, ou seja, esse banco compraria o ativo, o passivo, e aí os clientes receberiam. É uma possibilidade. Né? Não estou dizendo que é assim que vai acontecer, mas existe essa possibilidade. Eu até acho que existe a possibilidade de uma junção de negociações, por exemplo, o surgimento de uma empresa, de um banco que compraria a Endil e, juntamente com essa compra, utilizaria a associação como uma forma de pagamento, até porque muitas pessoas têm ingressado na associação, têm feito o seu cadastro ali, e pode ser uma via, pode ser um meio em que os pagamentos aconteceriam, ou acontecerão, não sei. Então é importante que você entenda que muita coisa está sendo estudada por trás dos bastidores, muita coisa está sendo negociada e foge ao nosso alcance. Nem todas as informações nós temos, mas uma coisa eu te garanto, dentro daquilo que eu recebi como informação, existe sim um interesse dos sócios, existe sim um interesse da organização em buscar uma solução plausível, uma solução viável. Existe sim um interesse da associação. Eu vejo um movimento aí do Dr. Jean, um movimento da Carolina, até porque eles são clientes, têm grana para receber lá. Eu vejo um movimento deles em prol deste acerto. Vejo um movimento também, aí eu não vejo, na verdade eu não vejo, mas eu ouço por trás daqueles que são meus informantes, de que existe um movimento de outros órgãos, outras manifestações interessadas nesse acerto, também tentando trabalhar em prol deste acordo. Então, entendo que mais notícias ou novas notícias não surgiram até aqui, porque a gente não tem acesso a todas essas reuniões, a todas essas negociações. Eu tenho uma perspectiva, mas Marcílio, muita gente me procura, né? Marcílio, até quando? Que dia? O prazo? Queridos, esqueçam o prazo. Eu não acho que esse prazo será cumprido. Não é porque os sócios não querem, não. Não há tempo hábil para que todas essas negociações ocorram, essas rodadas de negociações ocorram, e que em tempo hábil a justiça tome conhecimento disso e autorize pagamentos, por exemplo. Existem outras possibilidades, inclusive a de pagamentos fora a autorização da justiça? Também acredito. Também acredito nessa possibilidade, mas talvez com uma probabilidade mais remota, uma probabilidade menor. Então, o que eu quero que vocês entendam? O número de variáveis nesse momento, ele aumenta. Ele aumenta na medida em que o tempo passa, mas também pode diminuir na medida em que a gente tem ali situações que não podem ser mais aceitas. Na medida em que a justiça começa, por exemplo, a colocar alguns entraves,
Na medida em que alguns advogados entendem que determinadas possibilidades não são tão legais ou tão viáveis assim para os sócios, ou que poderiam causar um prejuízo maior para a organização, e aí, quando você pensa que esse número de variáveis aumenta, a possibilidade de uma solução em curto prazo diminui. É o meu ver, é a minha perspectiva. Agora, continuo dentro daquilo que eu recebo como informação, convicto, confiante de que vai acontecer. Em outras palavras, fique tranquilo. Você que não tem condições, você que não entrou na associação, você que está pensando em pagar advogado, mas não tem dinheiro, não faça isso. Já falei em vídeos anteriores. Não é hora de buscarmos uma solução judicial. Ainda está acontecendo um acordo por trás dos bastidores. Ainda existe negociação, tanto por parte da organização, quanto por parte da associação, e por parte também de interessados, de pessoas que têm interesse em, de alguma forma, participar desse imbróglio. Tudo isso só vai ter fim com o pagamento dos clientes. Não dá para pensar numa possibilidade de continuidade dessa organização, não dá para pensar, por exemplo, numa vida normal dos sócios, sem que o acordo de pagamento aconteça. Fique tranquilo com relação a isso. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que muita coisa tem acontecido nesse meio tempo, muitas famílias me procuram demonstrando a sua indignação, sua insatisfação, seu sofrimento, mas não dá para a gente ficar lamentando esse momento. É momento de erguer a cabeça, acreditar que algo bom vai acontecer no futuro e aguardar. Afinal de contas, já disse em outros vídeos, não se trata de uma pirâmide financeira. Não se trata de pessoas que estão fugindo do país, que vão deixar vocês nas mãos. São pessoas que estão preocupadas com o futuro, inclusive delas. Muitas vezes a gente tem ouvido e visto aí nos grupos ameaças de morte, ameaças de represálias e outras coisas mais, coisas ruins. Eu não acredito que os sócios não tenham conhecimento disso. Eles têm. Estão sofrendo como você, estão de alguma maneira preocupados com a vida pessoal, com a vida familiar deles, e eles vão ter que tomar uma decisão mais cedo ou mais tarde. Tá certo? Continuo acreditando na possibilidade de uma negociação. Quanto tempo, Marcílio? Não sei. Esqueça um prazo, pode ser que esse prazo não seja cumprido, mas é importante pensarmos de forma positiva, acreditarmos na possibilidade de que grana existe para esses pagamentos e que esses pagamentos virão mais cedo ou mais tarde para a gente sanar esse problema de uma forma definitiva, tá bom? Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido a minha posição em relação à questão da associação, à questão de outras possibilidades de negociação e que a gente entenda a necessidade maior ainda de respirarmos novos ares, pensarmos em outras coisas, não esquecermos de forma definitiva esse problema, que eu sei que é um problema seu, é um problema que está te causando muita dor, mas pelo menos buscar energias, buscar forças, de forma que esse problema seja amenizado, seja diluído ao longo do tempo e que a solução que você tanto espera chegue para definitivamente te fazer feliz, te fazer mais tranquilo e tirar de você esse peso que parece que você carrega. Espero que eu tenha sido claro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Aproveita para dar essa força para o nosso canal, um canal que tem crescido muito, mas que precisa do seu apoio ainda, tá bom? Eu tenho algumas organizações que eu apoio, algumas organizações que a gente investe, estão aqui na descrição desse vídeo. Se você também quiser conhecer um pouquinho mais, me procure no privado, para que a gente possa te dar mais orientações sobre alguns investimentos online, investimentos em organizações de risco, mas que de alguma maneira tem nos dado algum tipo de alegria, tem trazido para a gente bons resultados. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.